o soco veio como um raio, acertando o rosto de João com uma força que o jogou contra a parede da sala de estar. O pai, Manuel, com os olhos enchetados de raiva e decepção, gritou: "Você é uma vergonha para esta família." 15 anos depois, aquela mesma sala seria palco de uma reconciliação frágil, mas uma mentira escondida por tanto tempo explodiria tudo, deixando cicatrizes que nenhum tempo poderia curar. João, aos 15 anos, havia sido pego beijando o amigo da escola no quarto. Não era um segredo planejado, era apenas um momento de descoberta, um beijo tímido que selava o que ele sentia há meses. Mas o pai entrou sem bater, e o mundo desabou. Manuel, um homem conservador de 40 anos, criado em uma vila rural no Alentejo, via a homossexualidade como um pecado imperdoável, algo que a igreja e a sociedade portuguesa ainda sussurravam como aberração. Ele não pensou duas vezes, agarrou João pelo colarinho e o arrastou para a sala, onde a mãe, Maria, assistia horrorizada do sofá. "Como você ousa trazer isso para dentro de casa?" berrou Manuel, enquanto os punhos voavam. João se encolheu, os braços protegendo a cabeça, mas os golpes acertavam costelas, braços, rosto. Sangue escorria do nariz, misturando-se às lágrimas. Maria tentou intervir, gritando: "Pare, Manuel, pelo amor de Deus", mas ele a empurrou para longe. Aquela noite terminou com João fugindo de casa, perambulando pelas ruas frias de Lisboa, onde a família se mudara há pouco para que Manuel pudesse trabalhar na construção civil. Nos dias seguintes, João encontrou refúgio na casa de uma tia distante, que o acolheu sem perguntas. Ele não voltou para casa por semanas, e quando o fez, foi apenas para pegar suas coisas. Manuel não pediu desculpas, em vez disso, murmurou algo sobre endurecer o caráter e corrigir erros. Maria, dividida entre o amor pelo filho e a lealdade ao marido, chorava em silêncio, mas não confrontava Manuel. João terminou o ensino médio em uma escola diferente, evitando olhares e fofocas. Ele se isolou, mergulhando nos estudos como forma de escapar. Aos 18 anos, ganhou uma bolsa para a Universidade em Coimbra, onde finalmente pôde respirar. Lá, ele conheceu outros como ele, jovens gays que lutavam contra o peso da tradição portuguesa, ainda marcada pelo catolicismo e pelo machismo. Mas as cicatrizes internas permaneciam, pesadelos com os punhos do pai, uma desconfiança profunda em relações afetivas, e uma raiva contida que ameaçava explodir a qualquer momento. 15 anos se passaram. João, agora com 30 anos, era um arquiteto bem-sucedido em Lisboa. Ele projetava edifícios modernos que contrastavam com as antigas fachadas azulejadas da cidade. Sua vida era organizada, controlada, um apartamento minimalista no bairro Alto, amigos selecionados, e um relacionamento estável com Miguel, um professor de história de 32 anos. Miguel era o oposto de João, extrovertido, com um humor que desarmava tensões, e uma paciência infinita para as inseguranças do parceiro. Eles se conheceram em uma manifestação pelos direitos LGBT em 2015, quando Portugal aprovou o casamento gay, mas as batalhas por aceitação continuavam. Miguel ajudou João a reconstruir sua autoestima, incentivando-o a enfrentar o passado. "Você não pode carregar isso para sempre", dizia Miguel, abraçando-o nas noites em que os pesadelos voltavam. Manuel, aos 55 anos, havia mudado. Ou pelo menos era o que parecia. Após um infarto aos 50, ele refletiu sobre a vida. Maria o convenceu a procurar terapia, e aos poucos, ele começou a questionar suas crenças. Viu na TV debates sobre direitos humanos, leu artigos sobre famílias que se reconciliavam. Em 2025, com a saúde frágil, Manuel decidiu procurar João. Enviou uma carta, pedindo perdão. "Filho, eu errei. O medo e a ignorância me cegaram. Quero-te ver." João relutou, mas Miguel o incentivou: "É uma chance de fechar o ciclo." Eles se encontraram em um café no Chiado. Manuel chorou, admitindo a brutalidade. João, com a voz tremendo, contou quanto aquilo o destruíra. Foi o início de uma reconciliação lenta, cheia de conversas difíceis. Manuel até conheceu Miguel, forçando um sorriso apertado. "Se ele te faz feliz", murmurou, ainda lutando contra velhos preconceitos. Mas nem tudo era o que parecia. Manuel carregava um segredo. Anos antes, quando João fugiu, ele havia descoberto algo sobre si mesmo. Em uma viagem de trabalho, bêbado em um bar, ele se envolveu com um homem. Foi uma noite de confusão, negada no dia seguinte, mas que plantou sementes de dúvida. Ele escondeu isso de todos, inclusive de si mesmo, projetando raiva em João para sufocar sua própria culpa. Agora, com a reconciliação, o segredo pesava. Ele via em João um espelho de suas fraquezas, e o medo de ser exposto o consumia. João, por sua vez, também tinha sombras. Ele nunca contou a Miguel sobre uma traição passada, um flerte breve com um colega de trabalho durante uma crise no relacionamento. Foi um erro,
corrigido rapidamente, mas o omitir criava uma barreira invisível. À medida que a família se reaproximava, essas mentiras não ditas começavam a rachar as fundações. Em uma tarde chuvosa, Manuel convidou João e Miguel para jantar em casa. Maria preparou bacalhau à Brás, o prato favorito de João. A conversa fluiu, risos forçados misturados a silêncios desconfortáveis. Manuel perguntou sobre o trabalho de João, elogiando seus projetos. Você se tornou um homem forte, disse, com orgulho genuíno. Mas então, Miguel mencionou casualmente a possibilidade de adoção. Estamos pensando em formar uma família. Manuel congelou, o garfo parando no ar. Uma família. Com 2 homens. A tensão voltou, velha como as cicatrizes de João. Aquela noite marcou o início da escalada. Manuel, sozinho com Maria, confessou parte do segredo. Eu entendo mais do que você pensa. Mas parou aí, deixando-a confusa. João, de volta ao apartamento, discutiu com Miguel. Ele ainda não aceita totalmente. Miguel rebateu, dê tempo a ele. Mas João sentia a raiva borbulhando, questionando se a reconciliação valia o preço emocional. Dias depois, uma ligação mudou tudo. Manuel sofreu outro problema de saúde, uma arritmia. No hospital, ele chamou João ao leito. Há algo que preciso te contar, sussurrou. Mas hesitou, e João, ansioso, pressionou, diga logo, pai. Manuel mentiu, nada, só que te amo. Aquela mentira, somada às outras, seria o estopim. A mentira de Manuel pairava no ar do quarto de hospital como uma névoa tóxica, invisível mas sufocante. João saiu dali com um nó na garganta, sentindo que algo estava errado, mas sem forças para cavar mais fundo. Miguel o esperava no carro, e no caminho para casa, João desabafou, ele está escondendo algo. Eu sei. Miguel tentou acalmá-lo, talvez seja só o medo da morte. Mas João, com os traumas reavivados, começou a duvidar de tudo. Nas semanas seguintes, a família tentou manter a fachada de normalidade. Manuel se recuperou e voltou para casa, onde Maria o cuidava com dedicação exausta. Ela notava as noites em que ele ficava acordado, olhando para o teto, murmurando orações misturadas a arrependimentos. O que você não me conta, Manuel, perguntava ela, mas ele desviava, coisa do passado. Maria, aos 52 anos, era uma mulher resiliente, forjada nas tradições do Minho, onde nasceu. Ela amava o marido, mas via nele um homem quebrado, e temia que o segredo o consumisse. João, por outro lado, mergulhava no trabalho para escapar. Seus projetos em Lisboa, renovando prédios antigos para moradias acessíveis, o mantinham ocupado, mas as noites eram longas. Ele e Miguel discutiam mais, sobre o pai, sobre o futuro. Uma noite, após uma briga, João confessou a traição passada. Foi há 2 anos, um erro estúpido. Miguel ficou em choque, os olhos marejados. Por que não me contou antes? João respondeu, tive medo de te perder. Miguel saiu para caminhar, deixando João sozinho com sua culpa. Quando voltou, perdoou, mas a confiança rachou. Mentiras destroem, João. Você sabe disso melhor que ninguém. Manuel, sentindo a fragilidade da reconciliação, decidiu agir. Ele marcou um encontro com João em um parque no Belém, perto do rio Tejo. O sol de outono iluminava as águas, mas o ar estava carregado. Filho, eu não fui honesto no hospital. João se preparou para o pior. Manuel contou sobre a noite no bar, anos atrás. Eu me envolvi com um homem. Foi uma vez só, mas me fez questionar tudo. As palavras saíram trêmulas, como se estivessem presas há décadas. João ficou atordoado. Você me bateu por ser gay, e você mesmo. Manuel baixou a cabeça, eu me odiava, e projetei isso em você. Perdoe-me. Foi um momento de vulnerabilidade crua, mas em vez de unir, gerou raiva. João se sentiu traído, você destruiu minha adolescência por hipocrisia. Ele se levantou e foi embora, deixando Manuel sozinho no banco. A notícia se espalhou. João contou a Miguel, que viu nisso uma oportunidade de cura. Ele está sofrendo como você sofreu. Mas João não via assim, via injustiça. Maria soube por Manuel, e o confronto em casa foi explosivo. Como você pôde esconder isso de mim, gritou ela. Manuel chorou, eu tinha vergonha. Maria, dividida, questionou o casamento, nossa vida foi baseada em mentiras. Ela pensou em divórcio, mas o amor e a idade a detiveram. João evitou o pai por meses. O Natal de 2025 foi solitário, ele e Miguel passaram sozinhos, enquanto Manuel e Maria fingiam normalidade. Mas o silêncio pesava.
Miguel pressionou João, você precisa conversar. Senão, isso vai te corroer. Relutante, João concordou em uma reunião familiar. No jantar, as tensões explodiram. Manuel defendeu-se, eu mudei, João. Aceitei quem você é. João rebateu, mas você não aceitou quem você é. Maria interveio, basta. Estamos todos machucados. Miguel, o mediador, sugeriu terapia familiar. Podemos consertar isso. Mas uma nova mentira surgiu. Manuel, para proteger a imagem na comunidade conservadora da vila onde ainda tinha parentes, negou tudo em uma conversa com um primo. João inventa coisas para me punir. O primo, fofoqueiro, espalhou o boato. Quando chegou aos ouvidos de João, via redes sociais, foi o golpe final. Ele me chama de mentiroso agora. Furioso, João confrontou o pai por telefone, você é um covarde. Manuel negou, não foi isso que eu disse. Mas a desconfiança era total. Miguel, vendo João se afundar em depressão, tomou uma decisão controversa. Ele encontrou Manuel em segredo, pedindo que esclarecesse. João te ama, mas precisa de verdade. Manuel concordou, mas internamente lutava com o orgulho. Enquanto isso, Maria descobriu cartas antigas de Manuel para um amigo, sugerindo mais do que uma noite isolada. Foi um caso? Perguntou ela. Manuel admitiu, sim, breve, mas real. Maria saiu de casa, indo para a irmã em Porto. Preciso de espaço. João, sozinho, questionava tudo, sua identidade, seu relacionamento, sua família. Ele pensou em romper com Miguel, achando que o amor sempre levava à dor. Mas Miguel o confrontou, não fuja. Lute por nós. Eles passaram noites falando, reconstruindo. João decidiu dar uma última chance ao pai. Em uma viagem a Coimbra, onde tudo começou para João, ele marcou um encontro com Manuel. Sem Maria, que ainda estava afastada, pai e filho caminharam pelas ruas da universidade. Por que mentiu de novo? Perguntou João. Manuel confessou, medo de perder o pouco que resta. Eles choraram, abraçando-se pela primeira vez em anos. Parecia um recomeço. Mas o destino tinha mais curvas. Maria, em Porto, encontrou um antigo amor de juventude, um viúvo gentil. Ela flertou com a ideia de uma nova vida, livre de mentiras. Quando contou a Manuel por telefone, ele desabou. Não me abandone. Maria respondeu, você me abandonou há anos, com seus segredos. João soube e se sentiu culpado, minha vinda para fora causou isso tudo. Miguel rebateu, não, foi a repressão que causou. A família estava à beira do abismo, cada escolha quando danos irreparáveis. O abismo familiar se aprofundava, com cada membro lutando contra demónios internos. Maria, em Porto, passava dias refletindo na casa da irmã. Aos 52 anos, ela via sua vida como um castelo de cartas, casamento baseado em tradições, filhos criados com sacrifícios, e agora, revelações que questionavam tudo. O antigo amor, António, a convidava para cafés, recordando juventudes sem complicações. Você merece felicidade, Maria, dizia ele. Ela hesitava, mas a tentação crescia. Ligou para João, seu pai me traiu com mentiras. Como perdoar? João, solidário, respondeu, mãe, você decide. Mas pensa em você. Aquelas palavras a libertaram, mas também a aterrorizaram. Manuel, sozinho em Lisboa, afundava em depressão. Ele frequentava a igreja, buscando absolvição, mas o padre o aconselhava, a verdade liberta, Manuel. Ele pensou em revelar tudo publicamente, mas o medo da rejeição social o paralisava. Em Portugal, apesar dos avanços, comunidades rurais ainda estigmatizavam. Ele ligou para João, venha-me ver. Preciso de você. João, com Miguel ao lado, foi. Encontrou o pai envelhecido, olhos fundos. Eu traí sua mãe, não só uma vez. A confissão veio aos borbotões, um affaire breve com um colega de trabalho, anos atrás, reprimido e negado. João ouviu, misto de pena e raiva. Você me julgou enquanto vivia o mesmo. Manuela assentiu, sim, e paguei caro. Miguel, observando, viu a complexidade. Manuel não era vilão, mas vítima de uma sociedade que sufocava identidades. Talvez ele seja bissexual, reprimido. João rebateu, isso não justifica a violência. A conversa evoluiu para terapia, eles marcaram sessões conjuntas. Na primeira, o terapeuta explorou raízes, a educação rígida de Manuel, o catolicismo opressivo. Você bateu em João para bater em si mesmo, disse o profissional. Manuel chorou, admitindo.
João compartilhou suas dores. Eu me fechei para o mundo por causa disso. Foi catártico, mas doloroso. Maria voltou para Lisboa, decidida a confrontar. Encontrou Manuel e João juntos. António me ofereceu uma saída, anunciou ela. Manuel implorou, fique, por nós. Maria olhou para João, e você? O que acha? João, dividido, disse, mãe, o amor não é prisão. Ela ficou, mas com condições, honestidade total e terapia. A família se reuniu, mas as feridas sangravam. Uma traição inesperada veio de Miguel. Pressionado pelo estresse, ele confidenciou a um amigo sobre os segredos da família. O amigo, sem malícia, comentou em um grupo de WhatsApp. O boato chegou a parentes distantes, que ligaram para Manuel, é verdade que você... Manuel se sentiu exposto, traído. Confrontou João, foi o seu namorado. João defendeu Miguel, foi um erro. Mas Manuel explodiu, vocês me julgam, mas cometem os mesmos erros. A reconciliação desmoronou novamente. João e Miguel brigaram feio. Você quebrou nossa confiança, acusou João. Miguel rebateu, eu aguentei tudo por você. Miguel saiu, ficando em um hotel. João, sozinho, bebeu demais, revivendo memórias. Ligou para o pai, talvez a gente nunca se cure. Manuel respondeu, temos que tentar. Maria, mediadora, chamou todos para uma conversa. Em casa, sob a luz da cozinha, expuseram tudo. Miguel pediu perdão, fui fraco. Manuel admitiu, eu também. Maria declarou, basta de mentiras. Ou nos unimos, ou nos separamos. Eles concordaram em um pacto, transparência absoluta. Mas o teste veio rápido. Um primo conservador visitou, questionando a vida moderna de João. Manuel defendeu o filho, ele é gay, e eu o amo assim. Foi uma vitória pequena, mas significativa. João sentiu orgulho, mas dúvida, é real. Meses depois, o relacionamento de João e Miguel se fortaleceu. Eles planejaram casamento, convidando os pais. Manuel hesitou, mas aceitou. Maria ajudou nos preparativos, encontrando paz. Mas uma sombra pairava, Manuel recebeu uma mensagem anônima, ameaçando expor seu passado. Alguém sabe, disse a Maria. Ela o apoiou, enfrentamos juntos. João descobriu a ameaça e confrontou o pai, quem é? Manuel suspeitava do primo. A família investigou, mas era um blefe. O incidente uniu-os, mas destacou a fragilidade. Em uma viagem familiar ao Alentejo, terra de Manuel, velhos preconceitos surgiram. Vizinhos cochichavam. Manuel enfrentou, meu filho é gay, e sou orgulhoso dele. Foi libertador, mas custoso, perdeu amigos. Valeu a pena? Perguntou João. Manuel, sim, por você. De volta a Lisboa, a vida seguia. João projetava uma casa para os pais, simbolizando reconstrução. Miguel lecionava sobre história LGBT, inspirado. Mas tensões internas persistiam, João sonhava com traições, Manuel com arrependimentos. Uma crise final se aproximava. Maria adoeceu, um câncer diagnosticado. No hospital, segredos finais saíram. Manuel confessou mais, eu amei aquele homem. Maria perdoou, eu te amo apesar de tudo. João, ao lado, viu a humanidade frágil. O diagnóstico de Maria abalou as fundações já instáveis da família. Câncer de mama, estágio inicial, mas o medo era palpável. Manuel se dedicou aos cuidados, abandonando o orgulho restante. Não posso perdê-la, murmurava. João e Miguel alternavam visitas, trazendo flores e esperança. Nas noites longas no hospital, conversas profundas surgiam. Maria, fraca mas lúcida, disse a João, não guarde rancor. A vida é curta. João assentiu, mas internamente lutava, como perdoar totalmente. Miguel apoiava, mas sua própria família, mais aberta, contrastava. Seus pais aceitavam o relacionamento, o que invejava João. Porque a minha é tão complicada, desabafava João. Miguel, porque é real luto por ela. Eles decidiram adiar o casamento até Maria melhorar. Manuel, enfrentando a possibilidade de perda, confrontou seus demónios finais. Em terapia, admitiu atração por homens ao longo da vida, reprimida. Sou bissexual, acho. O terapeuta o ajudou a aceitar. Ele contou a Maria, isso muda tudo. Ela respondeu, não, se formos honestos. Foi um alívio, mas tardio. João, inspirado, explorou sua própria identidade mais fundo. Leu livros sobre traumas LGBT em Portugal,
participando de grupos de apoio. Lá, ouviu histórias semelhantes, pais violentos, reconciliações frágeis. Não estou sozinho, percebeu. Mas uma decisão controversa veio. Manuel, para provar mudança, doou para uma ONG LGBT. João viu como performativo: não é sobre dinheiro, pai. Manuel rebateu: é o que posso fazer. A discussão escalou, mas terminou em entendimento. Maria se recuperou após cirurgia e quimioterapia. Em casa, a família celebrou. Mas resquícios de mentiras surgiam. Miguel omitiu um contato com ex, inofensivo, mas João descobriu. De novo, acusou. Miguel: foi nada. A confiança vacilou. Em uma festa de aniversário de João, tensões explodiram. Parentes conservadores questionaram: 2 homens casando. Deus não aprova. Manuel defendeu: Deus ama todos. Uma briga verbal em Suede, com João saindo furioso. Porque os convidamos. Manuel: para mudar mentes. Sozinho com Miguel, João questionou o relacionamento: vale o preço? Miguel: sim, porque te amo. Eles se reconciliaram, mas o dano acumulava. Manuel sofreu um revés, perdeu o emprego por razões de saúde, mas suspeitava preconceito após rumores. A sociedade não perdoa, lamentou. João o ajudou financeiramente, mas com ressentimento: você causou isso. Maria, mediando, propôs uma viagem, todos para o Algarve, para curar. Na praia, sob o sol, conversas fluíram. Manuel e João caminharam: filho, eu me arrependo todos os dias. João: eu sei, mas dói. Eles abraçaram, um momento genuíno. De volta, o casamento se aproximava. Convites enviados, mas Manuel hesitava no discurso. O que digo? João: a verdade. No dia, na igreja secular em Sintra, Manuel falou: eu errei com meu filho, mas aprendi. Amo ele e Miguel. Lágrimas rolaram. Mas uma revelação final: Maria confessou a João que sabia do affaire de Manuel há anos, mas escondeu para proteger a família. Uma mentira por amor. João se sentiu traído: todos mentem. Ele confrontou: porquê? Maria: para te poupar mais dor. A raiva culminou em uma discussão familiar. Mentiras nos quebram, gritou João. Miguel interveio: mas também nos protegem às vezes. O debate durou horas, questionando ética. No fim, eles escolheram perdoar, mas com vigilância. A família, marcada, prosseguia. João e Miguel casaram, Manuel e Maria renovaram votos internamente. Anos depois, refletindo, João via o custo: amizades perdidas, saúde mental abalada. Mas também ganhos: aceitação, amor. O casamento de João e Miguel foi um marco, mas não o fim das lutas. Realizada em uma quinta pitoresca em Sintra, com vistas para as montanhas, reuniu amigos progressistas e familiares relutantes. Manuel, no terno apertado, entregou o filho com mãos trêmulas. Seja feliz, sussurrou. Maria, radiante apesar da fadiga pós-tratamento, chorou de alegria. Miguel, com seu sorriso confiante, jurou amor eterno. Mas nos bastidores, tensões borbulhavam: um tio murmurou desaprovação, e quando preconceitos sociais ainda vivos em Portugal. Nos meses seguintes, a vida se estabilizou precariamente. João e Miguel adotaram um cão, símbolo de família incipiente. Manuel ajudava em reformas na casa deles, construindo laços manuais. Mas a saúde de Maria piorou: metástase. A família se uniu no hospital, vigílias longas. Lute, mãe, pedia João. Manuel, culpado, confessava: minhas mentiras a estressaram. Maria negava: foi a vida. Ela faleceu em uma manhã chuvosa de 2026. O enterro no cemitério de Lisboa foi sombrio, chuva misturando-se a lágrimas. João culpou indiretamente o pai: o estresse a matou. Manuel, destruído, isolou-se. Miguel mediou: não culpe. Una-se. Sem Maria, o abismo cresceu. Manuel caiu em alcoolismo, revivendo culpas. João o visitava, mas discussões surgiam: você a traiu. Manuel: e você perdoou sua própria traição. A hipocrisia exposta. Miguel propôs distância, para curar. Mas João insistia: ele é família. Uma noite, Manuel tentou suicídio, pílulas. Salva-tempo, no hospital, confessou: não aguento mais. João, ao lado, chorou: não nos abandone. Foi o ponto de virada: Manuel internou-se em reabilitação, enfrentando demónios. João,
Em terapia, explorou raiva, ser gay me custou tudo. O terapeuta, mas te deu autenticidade. Ele escreveu um diário, transformando dor em arte. Miguel, paciente, suportava. Mas uma oferta de emprego em Madrid estou, vá comigo. João hesitou, por causa do pai. Escolha, eu ou ele. João escolheu equilíbrio, visitas regulares. Manuel saiu da reabilitação mudado, voluntariando em ONG LGBT. Por você, filho. João viu sinceridade, mas dúvida persistia. Em uma manifestação em Lisboa, pai e filho marcharam juntos. Cartazes contra a homofobia. Manuel falou publicamente, eu bati no meu filho por ser gay. Hoje, marcho com ele. Aplausos, mas críticas online, tarde demais. João e Miguel consideraram a adoção. Manuel apoiou, serei avô orgulhoso. Mas burocracia e preconceitos atrasavam. Anos passaram. Em 2030, com um filho adotado, a família se reunia. Manuel, aos 60, contava histórias, omitindo dores. Mas João sabia, mentiras moldaram eles. Refletindo, João questionava, as mentiras protegem ou destroem? Ele via ambos os lados, mas o preço era alto, perda, dor, mas também crescimento. No fim, a família perdurava, cicatrizes visíveis. João olhava para o filho, você será livre. Mas ecoava a dúvida eterna. Foi certo Manuel mentir sobre si mesmo para proteger a família, ou a verdade absoluta sempre vale o caos que causa?